No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da história universal, nem ao menos um caso para a amostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passa-se um dia completo, com todas essas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, ele é um vídeo sobre dicas e hoje vai ser uma dica de literatura. Eu acabei de ler um trechinho pra vocês de um livro muito especial, de um autor muito especial, que ele tá no meu top 5 autores preferidos da vida, que é o nosso queridíssimo José Saramago. Quem não conhece o José Saramago, ele é um escritor português que nasceu em 1922 e que já ganhou um prêmio Nobel, ou seja, ele é um escritor de mão cheia, gente. Por que vocês devem ler este livro? Especificamente, por que vocês devem ler o José Saramago e por que vocês devem ler especificamente este livro? Por que essa dica é interessante para o momento que a gente está vivendo? Por que ler José Saramago? Como eu disse, ele é um escritor de mão cheia, ele tem uma proposta estética na escrita muito interessante. Esse é um livro interessante para quem quer começar a ler, por exemplo, um pouquinho de uma literatura um pouquinho mais cascudinha. Então eu acho que esse livro pode ser uma boa pedida para isso. E este é um livro curto, como vocês podem ver. É um livro que não tem muitas páginas, então vai ser rapidinho para vocês conseguirem ler. E esta edição especificamente que eu tô aqui, que é da Companhia das Letras, é uma edição maleável, por exemplo. Então vocês podem carregar. É muito fácil de carregar esse livro em mala, mochila, bolsa, né? Se você usa o transporte público para ir pro trabalho, você usa muito transporte público, é um livro fácil de você carregar por aí. Agora vamos ao porquê vocês deveriam ler este livrilho aqui na quarentena, por exemplo. Exatamente por conta disso, porque esse livro ele consegue traçar um paralelo muito interessante com aquilo que a gente está vivendo agora no mundo por conta da Covid-19. E por que eu digo isso? Isso tem a ver com a narrativa desse livro. O que vai acontecer? A morte decide não matar mais ninguém. Então, começam a acontecer um monte de problemas porque as pessoas simplesmente não morrem mais. Esse livro, eu acho que ele é muito interessante pra gente pensar como tudo, absolutamente tudo na vida humana, consegue se esbarrar em problemas públicos, em problemas políticos. O Saramago, ele tem algo muito genial nesse livro, que é exatamente transformar a morte num debate público, que é basicamente o que está acontecendo agora. Começam a acontecer calamidades porque as pessoas não estão morrendo. No caso do nosso mundo, hoje em dia, estão acontecendo calamidades porque as pessoas estão morrendo demais. Então, você começa a ver uma transformação no livro, né, ao longo da história, dos problemas e de como a cidade vai lidando com esses problemas relacionados à não morte das pessoas, por conta que a morte decidiu, digamos assim, tirar umas férias durante uns dias, né? Esse é um livro, eu diria, cômico. Então ele é um livro mais leve que outros livros do José Saramago que eu já li. Só que ele é um cômico, ele não é um cômico hilário. Ele tem uma comicidade. O modo como o Saramago escreve traz pra gente essa comicidade por toda a história. É um pouco irônico, é um pouco meio sarcástico, é uma comicidade um pouco assim, digamos assim, de um riso nervoso. Mas eu acho que vale muito a pena essa leitura. Como eu disse pra vocês, é uma recomendação rápida, é uma pincelada muito superficial sobre o que é esse livro, o que ele pode trazer de reflexão. Fica o convite para vocês conhecerem o trabalho de José Saramago. José Saramago é maravilhoso.
maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, eu gosto muito dos livros dele. Todos os livros que eu li dele foram obras, assim, que me atravessaram de certa forma. E ele tem uma relação aqui muito interessante, que é o que eu estudo na minha vida real, que é a relação entre forma e conteúdo. Então é interessante você ver sobre a relação que ele trabalha, que ele vai trabalhar a temática e a forma como ele trabalha a temática na própria escrita. E também a gente pensar um pouquinho sobre estética e política, como é que o Saramago ele vai articulando através da própria textualidade que ele vai criando essas reflexões que são puramente públicas, digamos assim, que são puramente políticas por conta da morte que decidiu tirar umas ferinhazinhas e descansar. Então fica o convite para vocês lerem. Me contam nos comentários se vocês já leram José Saramago, se vocês gostam do trabalho dele. Fica a dica também, acredito que o livro mais famoso dele seja o Ensaio sobre a Cegueira. Acredito eu que seja o mais famoso, não tenho 100% certeza sobre isso, ok? Então fica a dica para vocês também lerem o Ensaio sobre a Cegueira e verem o filme, porque tem filme sobre esse livro. E me falem se vocês não leram José Saramago ainda, se vocês têm curiosidade de conhecer o trabalho dele. Tá bom? Beijo, bye, boa leitura pra vocês!